Boa noite. Meu nome é Pastor Eduardo e esta é uma transmissão da Igreja Presbiteriana do Brasil na cidade de Itaporanga. Hoje, quarta-feira, dia 29 de abril, viemos trazer para você mais uma mensagem bíblica. E por isso mesmo, saudamos a você que nos acompanha nessa live com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos começar essa transmissão lendo o Salmo 71, que será o texto da nossa meditação. E agora iremos apenas ler e depois iremos então basear nesse salmo a nossa exposição bíblica. Salmo 71. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgate-me. Inclina-me os teus ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meus, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança, desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares, pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tem feito, ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo o dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Mais tarde, esse salmo será o texto da nossa meditação. Mas agora vamos ter aqui, o hino 109 do Inário Presbiteriano. O bom pastor.
Seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor. Esse salmo, Salmo 71, né, tem como título Súplica de um Ancião, mas ele relata que, na verdade, toda uma vida vivida na presença de Deus, né, em todas as suas fases, desde a infância, a mocidade, fase adulta, a preocupação com a vida também, né, quando chegar aí a melhor idade, né? E então o salmista, que aqui não é identificado, se for uma continuação do Salmo 70, então é Davi, né? Então ele tem a intenção de buscar amparo e forças no momento em que ele estava vivendo, quase já chegando na melhor idade. E ele então relata com todas essas fases da sua vida, né? Ele pôde contar com o auxílio do Senhor em todos os momentos. Aprendeu, né, desde a sua infância, na sua casa, no seu lar, a conhecer ao Senhor, a buscar o Senhor. Essa é a bênção, né, daqueles que são criados no Evangelho, daqueles que são criados num lar cristão. Desde criança, desde cedo, aprende a confiar e a buscar ao Senhor. E por isso mesmo, né, em todo o tempo da sua vida, em que ele pôde contar com o Senhor, ele encontrou motivos para louvar também ao Senhor, né? Uma coisa leva a outra. Eu conto com Deus e vivo uma vida de louvor e adoração. Então, essa questão de buscar forças no Senhor sempre foi a diferença na vida dele, e acredito, né, na diferença de muitos daqueles que experimentaram desde mais tenra infância, né, ter tido a oportunidade de ser criado num lar cristão. Hoje em dia querem, né, destruir todos esses valores, né, família, né, principalmente o conceito de família cristã, e por isso cabe sempre ressaltar, né, a bênção que é ser criado num lar cristão. Eu fui criado num lar cristão, meu pai foi criado num lar cristão, meu avô foi criado num lar cristão, né? Deus vai abençoando assim de geração em geração, né? Então, por exemplo, no versículo 7, ele diz que as pessoas sempre acharam que ele era uma pessoa forte, poderosa, né? Talvez você já tenha ouvido isso em algum momento da sua vida, né? O versículo 7 diz assim: para muitos sou como um portento, né? Com um portento, né? Como uma pessoa tida como aparentemente que não se abala com nada, né? Admiro a sua força, as pessoas dizem, né? Eu queria ser como você. Como que você pode aguentar, né, as coisas que você está passando, né? Da onde que você tira essa força? Como é possível que você se mantenha tão forte assim diante das dificuldades que você tem encontrado? Então, às vezes as pessoas, né, admiram, né, o fato de que estamos sempre tendo essa capacidade de enfrentar as mais diversas situações do nosso viver, né, com uma força admirável, mas ele sabe a razão disso, né? É porque o Senhor sempre foi o seu forte refúgio, né? É o que ele complementa no versículo 7. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Então, a força não é dele, né? Todo cristão sabe que a força não é dele, que ele aprendeu a buscar forças no Senhor desde a mais tenra idade, que ele aprendeu a confiar no Senhor, renovar no Senhor desde a mais tenra idade. Isso é uma bênção, né? Ter o Senhor como forte refúgio, né? É como se ele dissesse: eu sempre busquei forças no Senhor. E creio que essa é a experiência de muitos que estão me ouvindo aqui, não somente a minha, né? De muitos que estão me ouvindo aqui, que tiveram a oportunidade de, desde a mais tenra idade, conhecer o Senhor dentro de um lar cristão.
Então ele rememora, né, o estágio do nascimento até a mocidade, né? Temos isso no versículo 6. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, né? Do ventre materno tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores constantemente, né? Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, né? Então, desde a infância, ele aprendeu com alguém a buscar refúgio, força, amparo, livramento, segurança no Senhor, né? Teve o privilégio, então, de ter sido ensinado no caminho do Senhor desde que nasceu. E ele se sente, então, na mesma obrigação de ensinar as novas gerações. Às vezes não temos visto isso nos pais atuais, né? Alguns até reclamam de terem sido criados no Evangelho, como se isso tivesse sido uma coisa que não foi boa no entender de alguns desses cristãos, né? Eu fui criado de uma maneira muito rigorosa, meus pais foram muito rigorosos, meus pais me obrigaram a ir à igreja, né? Então eu não aproveitei supostamente a minha vida, a minha mocidade, né? A pessoa não entende que isso era uma proteção dos pais e por isso mesmo relaxa, né, na educação dos seus filhos, né? E de maneira que muitos deles não estão tendo a oportunidade que esses pais tiveram de aprender sobre a palavra de Deus, né? Isso é muito ruim, principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo, onde as influências, né, são perniciosas aí fora, são muito mais intensas e maiores do que no tempo em que você foi criado. A sociedade está cada dia piorando, né? Essas questões de moral, de caráter, essas questões de dignidade pessoal e de valores, né? E não ensinar os valores cristãos que você aprendeu desde a infância, né? Que formar a pessoa que você é hoje, a pessoa digna que você é hoje, a pessoa que aprendeu a confiar no Senhor até hoje, né? É um erro muito grande, né? É uma falta de compromisso com Deus, né? Até mesmo no dia que você, nem sei se você levou seu filho para batizar, você prometeu criá-lo no conhecimento do Senhor, levá-lo à igreja para que ele pudesse, desde tenra idade, conhecer as Escrituras, ser um exemplo para ele. E por isso mesmo, né, ele se sente na obrigação de ensinar as novas gerações. No versículo 18 diz isso, né? Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice as canse, até que eu tenha declarado à presente geração a sua força e as vindouras do teu poder. Não me desampare até que eu tenha condições de ensinar a presente geração e as vindouras, né, a tua força e o teu poder. Essa mesma força que admiram nele, né? Essa força de caráter, essa força espiritual, essa capacidade de se manter inabalável, porque o Senhor nos mantém inabalável, né? Diante das dificuldades da vida, essa capacidade de levantar cada dia com ânimo e disposição, porque é o Senhor que nos faz, né, levantar, essa capacidade que sempre se renova, né, de nunca nos entregarmos diante das dificuldades, porque temos um Deus que está no controle de tudo, um Deus que nos reveste de força. Essa mesma capacidade que você aprendeu, você precisa ensinar para a futura geração. Os teus filhos, quem sabe, dos teus netos, porque tem muitos pais hoje que não querem, né, cuidar dos filhos e deixam com os avós, né? Temos um exemplo fortíssimo, né, do pastor, presbítero Timóteo, foi influenciado pela mãe e pela avó em casa. Então, ele quer forças do Senhor, mais uma vez, para ter tempo, capacidade, disposição, para ensinar a nova geração a respeito de como buscar forças em Deus, de como adorar esse Deus, de como confiar nesse Deus, né?
Então, é como se ele dissesse assim: Senhor, nesta altura da minha vida e até a minha velhice, não me desampares até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras o teu poder. Ainda quero pregar para os meus descendentes, os meus netinhos, já que preguei para os meus filhos também. Será que você tem essa mesma linha de pensamento? Você está preocupado com as novas gerações? Você que foi tão beneficiado de conhecer o Senhor desde a infância, né? Hoje em dia vivemos tempos de guerra espiritual, de guerra cultural, né? Há toda uma geração de crianças aí que estão sendo levadas a desdenhar da pessoa do Senhor Jesus, da palavra, da igreja, né? Estão tentando influenciar os vossos filhos e vossos netos a não crerem em Deus, né? Isso dentro das próprias escolas também. Então, é importante que você ensine dentro de casa, porque essas coisas, na verdade, devem ser aprendidas em casa. E esse é o propósito dele. Olha, desde a infância eu conheço o Senhor. Desde a infância eu aprendi a louvar o Senhor, eu busquei forças no Senhor. E que o Senhor continue me dando forças para que eu ensino a nova geração a respeito do Senhor e dos seus louvores, né? Então, essa era a atitude das pessoas da época, né? Que precisamos voltar a ter. Por exemplo, o Salmo 78, 3 e 4, o salmista diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que o Senhor fez. Que ouvimos e aprendemos, que nos contaram nossos pais, é de geração em geração. Não vamos encobrir aos nossos filhos, né? Então, tá aí, né? Um aprendizado que eles tiveram que ter muito cedo, né? Interessante que quando entraram na Terra Prometida, depois das guerras de conquistas, né? A herança de cada tribo distribuída, é interessante que aquela geração que presenciou os milagres de Deus, né? O maná caindo todos os dias, né? Água saindo da rocha, né? Codornizes sempre vinham ali também. É interessante que essa geração, alguns até chegaram a passar ali pelo dilúvio, né? Porque se tinham aí 15 anos, 17 anos, né? Quando houve ali a saída do Egito. Então muitos deles chegaram a presenciar as pragas do Egito, né? O Mar Vermelho se abrindo, e não contaram para a nova geração, já na Terra Santa, todas essas fantásticas operações do Senhor. Como assim? Né? Tudo que uma pessoa quer hoje é ter o que contar para os netos. Essas experiências maravilhosas de como Deus sustentou todo um povo no poder, o libertou com mão poderosa do Egito, humilhou a Faraó, abriu o mar diante de si. São histórias maravilhosas para contar para os filhos, para os netos, a respeito de como esse Deus é tão poderoso, maravilhoso. Não contaram. E aí diz que essa geração antiga morreu e essa geração nova não conhecia o Senhor. E Deus enviou então, com o fato de que eles apartaram o seu coração do Senhor, Deus enviou os inimigos, né? Sempre assim, né? E aí eles estavam em grande aperto, porque estavam diante de inimigos poderosos e não aprenderam a recorrer a Deus e a buscar ao Senhor, né? Então, é um erro muito grande você não ensinar às novas gerações, os seus filhos, como recorrer ao Senhor nas horas de dificuldade, como vencer na fé, né? Usando justamente o fato de uma vida vivida na presença de Deus. Aí ele passa da infância para a mocidade, né? Vai recordar a mocidade, a idade em que todos possuem força física, né?
mental. Ele fala isso no versículo 5. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade, né? Não sei porque muitos jovens nessa idade acham de querer ir para o mundo, viver o mundo, né? Muitos se perdem aí nessa ilusão de conhecer o mundo, da primavera da vida, da vaidade da vida. Ele não, né? Ele sempre buscou o Senhor também durante o tempo da sua mocidade, né? Nunca deixei de confiar no Senhor e aprendi a recorrer e a esperar em Ti, mesmo, né? Na primavera da vida, na adolescência, na mocidade, né? Quer dizer, é uma vida mesmo vivida na presença de Deus, né? Ele não foi atraído pelas ilusões do mundo quando jovem, e todos os jovens passam por isso, né? Houve momentos em que, mesmo sendo criado na igreja, chega aí na adolescência e na mocidade, confrontado às vezes com amigos que não são cristãos, ou às vezes quando entram na universidade com ideologias totalmente anticristãs e ateias, né? Há toda uma situação em que, se o jovem não tiver estrutura, né, espiritual, de berço, de casa, né, uma formação sólida na sua denominação, na palavra de Deus, ele balança, né? Então, pelo jeito, o salmista foi muito bem instruído a respeito do Senhor, dos louvores do Senhor, né, da espiritualidade verdadeira. Então, não foi iludido, né, pelo mundo quando jovem, não deu as costas ao Senhor no esplendor da vida. Tem pessoas assim, né? Diz assim, olha, eu vou servir ao Senhor quando eu for mais velho, né? Agora eu vou viver minha vida, né? Não tem pessoas assim? Né? Igreja é coisa para pessoas já velhas, que estão preparando para partir desse mundo, então elas já não podem mais, né, fazer aquelas coisas da mocidade, então está na hora de começar a ir numa igreja, pensar na espiritualidade, essa mentalidade de muitas pessoas, né? E olha que quando chega na idade, né, já adulta, na idade já quase na melhor idade, não vai para a igreja do mesmo jeito, né? Não vai para a igreja do mesmo jeito. Vai morrer na sua incredulidade, na sua perversidade, às vezes vai continuar safado até o dia da morte. Desculpa a expressão, mas é essa mesmo, né? Então não tem nada a ver com idade, né? Tem nada a ver com idade. Tem a ver com o fato de que esse Deus maravilhoso te encontrou, te preservou na sua infância, te preservou na sua mocidade, ensinou você a caminhar com Ele desde os tempos de adolescente, de jovem, né? De maneira que você não foi iludido pelas coisas do mundo, né? Não deu as costas ao Senhor nesse período, né, tão importante da existência. Não achou que essa história de buscar, então, a Deus somente porque os pais levavam à igreja. No começo é assim mesmo, né? Meu pai dizia, enquanto você estiver na minha casa, você vai à igreja sim, né? Eu agradeço meu pai até hoje, né? Porque isso me preservou de muitas coisas. Às vezes, na ingenuidade, né, da adolescência, da mocidade, a gente não percebe o benefício de buscar ao Senhor tão cedo, né? Ou dos perigos que pode se encontrar aí. Tem toda uma geração se perdendo aí nas drogas, tem toda uma geração aí se perdendo na prostituição, tem há pessoas aí que sem identidade pessoal, né? Não encontram motivo, razão para viver. São pessoas, sim, de fato, perdidas, que a pretexto de querer viver a sua vida, jogaram fora. Então, quando os pais insistem com os seus filhos de levá-los à igreja, não está cerceando a liberdade deles de forma alguma, né? Está querendo protegê-los numa fase onde eles não têm discernimento e capacidade de entender o mundo e a vida ainda.
embora os adolescentes teimam, né? Adolescentes não gostam de ser tratados como crianças, porque não são mais, mas também não podem ser tratados como adultos, porque também não são, né? Essa fase de transição entre a infância e a fase adulta também é um tempo de transformação do próprio corpo, né? Então ele se sente desajeitado, se sente uma pessoa que ainda não está com a sua personalidade formada, né? É toda uma situação difícil, né? E geralmente os adultos não têm paciência com os adolescentes nesse período, né? Mas os pais precisam, né? Estar atentos a eles, né? Dar amor a eles, se dedicarem a eles, né? Então, isso não é coisa de velho, para ele nunca foi, né? Essa coisa de buscar a Deus na mocidade nunca foi algo que ele não pensasse que fosse uma pessoa jovem também, muito pelo contrário, né? Como se ele desse: eu nunca deixei de fazer do Senhor o motivo do meu prazer. Meu prazer sempre esteve no Senhor, né? Ele volta a falar isso no versículo 17. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Olha que interessante. Ele não apenas caminhou com o Senhor no tempo da mocidade, como ele falava do Senhor já no tempo da mocidade. Ele não tinha vergonha de se identificar como alguém que crê em Deus no tempo da mocidade. Ele não tinha vergonha de falar desse Deus no período da sua juventude, né? Então, ele reforça isso. Tu me tens ensinado, ó Deus, eu estou aprendendo com o Senhor desde a minha mocidade e até agora, na idade adulta que ele estava, tem anunciado as tuas maravilhas. Ele não parou de falar de Deus, não parou de anunciar as maravilhas de Deus, não parou de se fazer alguém, né, a serviço de Deus, né, desde que aprendeu isso na mocidade. Né? Graças a Deus, né, a minha geração, né, muitos desses foram aí companheiros de retiro, né, companheiros aí de escola dominical, né, estão na fé até hoje, falam do Senhor até hoje, né, servem a Deus até hoje, têm prazer no Senhor, né, e isso é uma bênção, um privilégio que muitos estão sonegando a nova geração, e precisamos corrigir esse erro, né? Então, ele teve experiências com Deus, né? Desde jovem, porque o aprendizado que leva uma pessoa nessa idade a ser preservado de coisas, né, ruins, de más companhias, né, é o aprendizado de Deus. A palavra sempre incentiva o jovem, né? Timóteo era um jovem pastor, né? E Paulo falava: fuja, né, dos perigos da mocidade, né? Fuja, Timóteo, né? Quer dizer, não é outra preocupação a não ser preservar a nova geração de ser destruída como tem sido destruída, né? Com falta de valores na sociedade atual, com o lixo cultural que nós temos aí, com a depravação moral que se encontra aí. Isso não é vida, não, né? Isso não é coisa nem para adulto, nem para jovem, né? Por isso, conhecer o Senhor desde jovem é sim um fator de proteção. No versículo 5, né? Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Que bonito, né? Chegar aí na idade adulta, quase já entrando na melhor idade, olhar para trás e dizer isso para o Senhor, né? Tu tens sido, ó Pai, né? Tu tens sido, Senhor, desde a minha mocidade, né? Aquele que tem sido realmente o meu apoio, né?
aquele que tem sido, que me preserva em todos os momentos. Mas, em terceiro lugar, vem a fase adulta, né? A celebração da maturidade. E ele era uma pessoa que, como diz no versículo 8, os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Né? Aprendeu desde criança, na mocidade aprendeu com o Senhor, louvava o Senhor, chega na fase adulta, aquela vida linda, aquele esplendor, né? De maturidade, né? Não só na questão da idade, mas na maturidade cristã, né? Uma vida totalmente entregue a Deus, louvando ao Senhor, na fase adulta, tendo uma vida de adoração. Tanto que tem outros versículos, versículo 14, quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Mais do Senhor, mais sede de Deus, né? Sempre esperarei no Senhor, né? Sempre haverei de louvá-lo mais e mais. Você quer também o versículo 15? A minha boca relatará a tua justiça e de contínuos feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. A minha boca relatará a tua justiça, né? E de contínuos feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Quer dizer, eu não vou me calar, né? Não vou me calar a respeito do Deus que me salvou, não vou me calar a respeito do plano de salvação de Deus para esse mundo. Né? Deus tem o objetivo de salvar vidas, né? Tem lá aquelas pessoas que serão salvas, né? O Senhor tem escolhido aqueles que o Senhor deseja salvar, e por isso mesmo são instrumentos de Deus para que essas pessoas sejam alcançadas, né? E quando nós temos uma vida de vida na presença de Deus, somos pessoas totalmente maduras na fé, né? Nós queremos evangelizar, nós queremos falar do Senhor, testemunhar desse Deus maravilhoso. Isso é o normal. Desde criança, aprendendo do Senhor, passando na idade em que o período de aprendizado, aprendeu também muito a respeito do Senhor na mocidade, e agora na fase da exuberância, na maturidade da vida, que também deveria ser a maturidade da fé, muitos não crescem, né? Infelizmente, nessa questão espiritual, mas ele chegou nessa idade de maturidade também maduro na fé, exuberante. Tanto é que uma pessoa madura quer evangelizar, quer falar do Senhor, quer falar do plano de salvação, quer alcançar vidas para Jesus, quer se sentir útil, instrumento das mãos do Senhor, né? O versículo 16 ainda diz, sinto-me na força do Senhor Deus, né? E rememoro a tua justiça, a tua somente. Então ele se sente na força do Senhor. Que coisa bonita, né? É tão bonito ver um cristão, né? Um cristão autêntico, uma pessoa que tem prazer no Senhor, que aprendeu do Senhor, aprendeu a renovar-se no Senhor, aprendeu a adorar o Senhor, deseja viver uma vida agradável a Deus, né? Deseja testemunhar de como isso é importante para as pessoas à sua volta, seus familiares, seus amigos, né? Que maravilhoso ver esses familiares e amigos transformados em irmãos que vão juntos com ele para a igreja, né? Uma pessoa madura na fé, ele quer o melhor para os seus amigos, né? Ele quer o melhor para a sua família. Como assim, né? Guardar isso, essa preciosidade somente para você, ainda que as pessoas não entendam a sua intenção, ainda que elas vão achar você um chato, um religioso, né? Deus dá maneiras também de que possamos comunicar o Evangelho com sabedoria, né? De maneira que eles vão olhar principalmente tudo que Deus tem feito na sua vida, o seu testemunho, a sua maturidade, né? E vão considerar realmente, né? Grandes coisas Deus tem feito na vida dele, né? Por que não experimentar também, né? A salvação desse Deus que ele anuncia? Mas chega finalmente a questão da velhice, né? E ele espera que o Senhor continue a estar presente e a lhe dar forças, a despeito daqueles que acham que
que na velhice ele será mais fraco, né? Versículo 9. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampare, né? Creio que é a idade da insegurança, né? Já não tem o vigor da juventude, né? Já não tem o esplendor da maturidade, né? Começa a haver o declínio físico, né? A memória já não é aquela que deveria ser, né? As vistas já dependem agora de óculos para isso. Há toda uma situação de perda de vigor, né? Começa, quem sabe, a ter limitações físicas, né? Quem sabe até mesmo de fazer as coisas mais simples, mais comezinhas, né? Mesmo de poder ir à igreja, talvez não consiga mais ir sozinho, precisa de alguém que leve. Eu gostei muito de ler, né, o livro de Eusébio de Cesareia a respeito do apóstolo João, né? Morreu lá, né, o único que morreu de velhice, né? Não morreu morte de Marte. E Eusébio de Cesareia diz que ele era levado, velhinho, lá para o templo de Éfeso, né, para a igreja, e ele dizia sempre a mesma coisa: filhinhos, amai-vos uns aos outros, né? Era carregado para o templo, não deixava de ir, né? Então, não vai deixar de querer adorar o Senhor mesmo na velhice, né? Mas sabe que é uma idade difícil, né? E por isso mesmo, o pedido ao Senhor, né? Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares, né? Creio que em cada fase da vida há um pedido, há uma oração, né, correspondente a essa idade, né? Na mocidade, na juventude, pedir para o Senhor, né, o proteger, né, das influências que o mundo oferece, né? Na idade adulta, que ele tenha a capacidade de testemunhar o nome do Senhor. Na velhice, pedir ao Senhor que o ampare, né? Que o Senhor tenha misericórdia, né? Porque já não consegue mais ter aquela vida exuberante, plena, né? Que ele estava acostumado a ter. Mas o versículo 14 ele diz: quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Esse é um propósito de vida, né? Mesmo chegando na idade de velhice, né? Relatando que teve uma vida vivida na presença de Deus, né? Uma vida vivida na presença de Deus, e deveria ser isso normal na vida de toda pessoa que desde a infância aprendeu a respeito do Senhor, num lar cristão, que é transmitido de avô para neto, para bisneto, né? Eu já sou a 5ª geração de pessoas que conhecem o Senhor. Então, é importante nós vivermos uma vida assim. E chegar na velhice, ter a confiança de que o Senhor cuida, o Senhor ampara, né? O Senhor não desampara. Mas é a oração do ancião, né? Cada fase da vida há uma necessidade que corresponde. Por isso mesmo, é sempre esse pedido, né? Não me desampare. Então, quero incentivar você a viver uma vida na presença de Deus, né? Se você é adolescente, que você tenha se sentido desafiado a fazer da sua existência uma existência protegida por Deus, vivendo na sua presença, né? Na mocidade, o vigor da mocidade, que você dedique seu tempo também à causa do Evangelho. Quando você chegar na fase adulta, né, não se esqueça de transmitir aos seus filhos, né, aquilo que você tem aprendido do Senhor desde tenra idade, né, quem sabe aos seus netos, para que quando chegar na idade de ter que partir, na idade onde você se retira, como o apóstolo Paulo, né,
combati o bom combate, né? Guardei a fé. Nessa fase de guardar a fé, né? Esperando a coroa da vida, você possa ter, né? Alma em paz, tranquila, sabendo que foi uma vida abençoada, uma existência vivida na presença do Senhor e que é a melhor forma de aproveitar a vida. Nós vamos terminar aqui esta meditação e com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado porque o Senhor é o Deus presente em todas as fases da nossa vida. E gerações após gerações, nesses 2000 anos de fé cristã, tem sido transmitido os valores do Evangelho. Vivemos uma época tão difícil, conturbada, Senhor, onde está havendo apostasia, onde está havendo uma guerra espiritual violenta, e por isso mesmo temos que ser mais firmes, mais convictos, né? Em relação àquilo que temos aprendido, vivido, experimentado e também compartilhado desde a nossa tenra idade. Dê força à sua igreja nos tempos em que estamos vivendo, dê paciência a todos nesses tempos de quarentena. Permita que a igreja saia mais forte desse período, Senhor, e que o Senhor abençoe esse país tão necessitado da tua graça e da tua misericórdia. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe.